Olá, de norte a sul, o Brasil é riquíssimo em manifestações culturais que vão desde feiras populares, danças folclóricas, música e arte. No programa de hoje, vamos falar sobre os avanços e desafios da política de preservação do patrimônio cultural, que inclui também obras, monumentos e cidades. Fique com a gente, o NBR Entrevista começa agora. Aqui com a gente, Kátia Bogeia, presidente do IPHAN. Olá, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, é um prazer estar aqui conversar com vocês sobre o nosso patrimônio cultural. Bem, há mais de 80 anos, o IPHAN faz esse trabalho de valorização e preservação do nosso patrimônio cultural. Vamos agora conferir uma reportagem da TV NBR sobre esse assunto. Com mais de 500 anos de história, o Brasil acumula um vasto patrimônio artístico e cultural. São obras que marcaram eras, como, por exemplo, o Teatro Amazonas, em Manaus, os Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro, e o Conjunto Arquitetônico da Pampulha, em Belo Horizonte. E um dos órgãos responsáveis pela fiscalização e garantia de que tudo seja preservado é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, que comemora 80 anos de criação. E em 2017, o Brasil comemora também os 30 anos de reconhecimento pela Unesco do Conjunto Urbanístico de Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade. A cidade foi o primeiro conjunto urbano do século XX a receber esse título. Para marcar as duas comemorações, foi realizada uma cerimônia na sede do IPHAN, em Brasília, com a presença de autoridades e lançamentos de publicações, palestras e de um selo e um carimbo comemorativo dos Correios. Os eventos para celebrar os 80 anos da autarquia vão ocorrer durante todo o ano, além da entrega de 62 obras do PAC Cidades Históricas. Além dos patrimônios materiais tombados, os imateriais, como é o caso do frevo e da capoeira, por exemplo, também são reconhecidos como patrimônio cultural pelo IPHAN. Atualmente, são 24 mil sítios arqueológicos cadastrados e 1.302 bens materiais e imateriais tombados ou registrados. Nada mais importante do que, nesse momento, a cultura brasileira render homenagem ao IPHAN, a tudo que foi feito e a tudo que ainda vai fazer. Bem, o conceito de patrimônio cultural é bem amplo, né? Afinal de contas, o que é o patrimônio cultural? Quando o IPHAN foi criado em 1937 pelos modernistas, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, o primeiro presidente do IPHAN, que foi Rodrigo de Melo Franco de Andrade, né? A ideia era se construir a noção de identidade para o patrimônio cultural da nação brasileira. E esse projeto, que iniciou em 1937, no primeiro momento, o que a gente chama de anos heróicos, a ideia era construir essa identidade. Mas nos anos 80 do século passado, então, o IPHAN dá um salto e busca, com a própria Constituição de 88, né, atender a nova demanda da sociedade, que é justamente trabalhar pela diversidade cultural do país. Então, o Brasil é um país, mas é um país-continente com uma riqueza cultural, uma diversidade muito grande, e é isso que nos destaca perante o mundo. Então, o desafio maior do IPHAN foi dar esse salto, da construção dessa identidade para buscar compreender, atender, promover e proteger essa diversidade, essa pluralidade cultural que o país possui. E aí, dentro desse contexto, a gente tem os bens materiais e os bens imateriais, né? Eu queria que você exemplificasse. Então, nos anos heróicos, nos anos 30, imagina o automóvel chegando, a industrialização, o trem a vapor, todo o progresso se constituindo. E nós tínhamos um passado colonial com os nossos centros históricos, as nossas cidades históricas, e que tinha todo um discurso higienista, né, de progresso, de desenvolvimento. Então, o IPHAN nasce nesse contexto, buscando proteger essas cidades, esses centros históricos, esses monumentos. No primeiro momento, as cidades barrocas, as igrejas barrocas, fortificações, os grandes palácios, depois os conjuntos urbanos. E aí chegamos nos
anos 80 com o patrimônio imaterial saindo da pedra e cal e vendo essa diversidade, essas manifestações culturais que são completamente diferentes de norte a sul do país, cada uma com a sua especificidade. O patrimônio imaterial, nós estudamos essa complexidade desde a questão da religiosidade, da gastronomia, das manifestações culturais ligadas aos festejos, ligado às artes. Então, é uma complexidade, uma diversidade e uma pluralidade que o IPHAN vem enfrentando, porque essa é a maior demanda da sociedade, de que a gente reconheça esses bens de natureza imaterial, porque constitui, de fato, a alma, né, do brasileiro, do que é ser brasileiro. E o Brasil cuida bem de toda essa riqueza? O nosso patrimônio é muito rico, muito diverso, e cuidar dele não é fácil. Acho que por sermos um país jovem, com pouco mais de 500 anos, essa noção de desenvolvimento, de progresso está muito ligada ainda, e as pessoas precisam ter um trabalho de educação patrimonial para você poder conhecer aquilo que de fato você vai proteger. Então, aquilo que não me diz respeito, que eu desconheço, não me diz nada. Então eu preciso conhecer, me envolver, saber que ali estão as minhas raízes, a minha memória, a minha história, e que eu, enquanto cidadão, sou o principal responsável pela preservação desse patrimônio. Patrimônio é legado, né? É aquilo que você recebe. Então é uma herança. Né? O patrimônio é a nossa herança cultural. E toda a sociedade tem que se envolver na proteção desse patrimônio. Eu acho que a Constituição brasileira ela é muito clara. Ela diz que é dever de todos a proteção do patrimônio. Não apenas do IPHAN, que é o órgão federal de proteção, ou os órgãos estaduais, ou os municipais, dentro do sistema de patrimônio. Mas, principalmente, a sociedade ela tem que se envolver, porque ela é a principal guardiã desse patrimônio. E, Kátia, como é que é a atuação do IPHAN no dia a dia? O IPHAN é um órgão que tem uma capilaridade imensa. Nós estamos presentes em todo o país. Nós temos hoje 27 superintendências estaduais, ou seja, estamos em todos os estados da federação, 26 escritórios técnicos, 2 parques históricos nacionais, 5 unidades especiais, como, por exemplo, o sítio Roberto Bulemax, que tem a maior coleção botânica da América Latina, o Centro Nacional do Folclore e Cultura Popular, com o Museu Edson Carneiro, o próprio Centro Cultural do IPHAN, que é o Paço Imperial, né, que eu acho que é a edificação mais identitária do país, porque toda a história do país passa pelo Paço Imperial no Rio de Janeiro. O Centro Lúcio Costa, que é um centro de formação, categoria 2 da Unesco, de capacitação e formação. Nós temos um mestrado profissionalizante, ou seja, o IPHAN hoje está presente em todo o território com uma agenda positiva, uma agenda muito forte de proteção a esse patrimônio. Não é fácil, mas é uma instituição que hoje a sociedade brasileira já reconhece como um patrimônio. E o que significa a concessão desses títulos de patrimônio cultural? O que é isso na prática? No caso do patrimônio mundial, né, nós temos as convenções do patrimônio imaterial. O Brasil tem vários títulos de patrimônio mundial a nível da convenção imaterial, como, por exemplo, o samba de roda, a capoeira, a pintura dos índios Wayampi, o Círio de Nazaré. São patrimônios imateriais que diz respeito não apenas nós brasileiros, mas a toda a humanidade. E temos vários patrimônios mundiais, como de natureza material, como Diamantina, Ouro Preto, Congonhas, São Luís, Salvador, Olinda, Rio de Janeiro, Missões, Goiás. Então, o Brasil, hoje, ele se coloca no mundo como um dos países que tem um grande número de bens reconhecidos como patrimônio mundial. Isso, nós assinamos convenções internacionais, onde nós nos comprometemos com o restante do mundo de fazer a proteção desse patrimônio. Então, aumenta muito a responsabilidade do país, né? Por isso que o IPHAN tem que cada vez mais se fortalecer para dar resposta a essa agenda internacional, mas também nós temos os nossos bens reconhecidos nacionalmente, né? Tanto de natureza material quanto imaterial. Hoje nós temos cerca de 600 mil imóveis tombados. Então imagina a responsabilidade de gestão de um patrimônio dessa magnitude.
Qual o maior desafio nesse trabalho de vocês de valorizar e de preservar o nosso patrimônio cultural? O maior desafio é comprometer a sociedade com esse esforço de preservação. Daí a necessidade de programas específicos e constantes, né, de educação patrimonial, e também o desafio maior, que é o IPHAN sozinho, conforme a Constituição já diz, não tem condições de proteger esse patrimônio. Então, isso é dever de todos através de um sistema de patrimônio. O maior desafio hoje é a gente construir e manter esse sistema de patrimônio com os estados, com os municípios e com a sociedade. Tá certo, então daqui a pouco a gente continua. Vamos agora a uma rápida pausa. Até já! Estamos de volta com a NBR Entrevista, que hoje conversa com Kátia Bogéia, presidente do IPHAN. O Círio de Nazaré é uma celebração religiosa que ocorre em Belém do Pará há mais de 200 anos. O programa Caminhos da Reportagem da TV Brasil foi até lá conferir e a gente separou um trechinho. Vamos acompanhar. Procedamus in pace, in nomine Christi, Amen. Cum angelis Aqui, em Belém do Pará, a devoção e a fé movem milhões de pessoas. Como explicar esse sentimento? É uma emoção tão grande que é inexplicável. Quando nós aproximamos da berlinda, a gente fica arrepiado, a gente chora, a gente pede a intercessão. Para a colônia de paraense, em qualquer lugar que esteja no mundo, faz sentido. Mas necessariamente não faz sentido para quem não teve essa experiência, né? Por exemplo, o prestígio de Nossa Senhora de Nazaré aqui equivale ao prestígio do Padre Cícero no Ceará. Eu acho que é por aí que a gente vai integrando o olhar como a gente encara essa festa, que não é autoflagelo, pelo contrário, é agradecimento, alegria, e a gente chora, é de emoção e felicidade. Tem a ver, obviamente, com o processo de conquista que os portugueses desenvolveram no Brasil de um modo geral. Eles infundem um tipo de experiência do catolicismo muito a ver com a devoção, muito a ver com a vinculação direta com os santos. Foi no ano de 1700 que tudo começou. Um caboclo chamado Plácido encontrou a pequena imagem de Nossa Senhora de Nazaré à beira de um igarapé, e a casa de Plácido passou a ser muito procurada pelos viajantes que iam rezar e agradecer as graças alcançadas. Diz a lenda que a imagem seria uma cópia da Mãe de Jesus, esculpida na cidade de Nazaré, na Galileia. No local onde ela foi encontrada, foi construído este grande templo, que é a Basílica Santuário, onde a imagem original fica durante o ano inteiro. Somente nas festividades do Círio, ela desce do altar e fica mais próxima da população. Hoje, esse é o ponto de encontro de todos aqueles que buscam a renovação da fé. Bem, a festividade religiosa também se encaixa nesse conceito de patrimônio cultural e material. Sim, e nós temos vários bens nesse sentido protegidos, né, pelo IPHAN no Brasil. O Círio, que além de ser patrimônio nacional, é patrimônio mundial. Registramos recentemente a Romaria de Carros de Boi de Trindade, em Goiás, que também é uma manifestação cultural religiosa de grande expressão no Brasil, no centro-oeste brasileiro. O Círio é no norte. Nós temos as festividades do Pau de Barbalha no Ceará, que também é outra manifestação, a festa do Bonfim na Bahia, ou seja, são diversas manifestações culturais de natureza religiosa que fazem parte também dessa composição, desse traço cultural do povo brasileiro, né? O IPHAN tem vários inventários em andamento de outros festejos e de outras manifestações de cunho religioso, né? Todo o patrimônio religioso, além da pedra e cal, do patrimônio material,
com relação à religiosidade, que são as igrejas barrocas, as igrejas neoclássicas, as góticas, neogóticas, vários movimentos artísticos, né, que acompanham a religião, mas que constituem todo um patrimônio da nação. Kátia, que balanço a gente pode fazer desses 80 anos de atuação do IPHAN? O IPHAN hoje é reconhecido pela sociedade brasileira como um órgão extremamente técnico. O IPHAN ele é um órgão do Estado brasileiro, está há 80 anos servindo a sociedade, hoje já é visto pela população como um patrimônio que a nação possui, é a primeira instituição de preservação do patrimônio da América Latina, é reconhecido mundialmente e respeitado, né? O IPHAN, inclusive, pauta agendas positivas mundialmente, como é o caso da Convenção do Patrimônio Imaterial, que é a Lei 3.551 do ano 2000, que cria o Programa Nacional de Patrimônio Imaterial, ele é replicado dentro da Unesco para os outros países, tido como modelo exemplar. Então, o Brasil sai na frente, é uma instituição de ponta com o IPHAN, e apesar de um quadro técnico pequeno, hoje nós temos 696 técnicos para dar conta de toda essa complexidade, de todo esse patrimônio no país inteiro. Então esse é um desafio, porque o técnico do IPHAN, ele não sai da universidade, passa num concurso, ele é formado dentro da instituição. Para isso nós temos um mestrado profissionalizante e a prática do dia a dia também que vai formando esse técnico. Então é difícil você ter um técnico pronto, você só vai ter um técnico completamente habilitado a trabalhar com mais ou menos 4 a 5 anos, porque é o período natural de formação. Então acho que esse é um dos grandes desafios da instituição, conseguir, nesse momento de crise, né, mostrar para o país que a sua agenda positiva e o patrimônio sendo um ativo absolutamente importante para o desenvolvimento social do país. Na crise, o IPHAN hoje é uma grande solução. Bom, vocês estão presentes, né, no país inteiro. Essa descentralização é importante na gestão? Essa descentralização é importante, porque essa capilaridade dá conta de todo o país e todos nos cobram, a sociedade cobra, porque o reconhecimento é absolutamente necessário para a autoestima da nossa população, para fortalecer a nossa identidade. Então, é importante que uma manifestação do Rio Grande do Sul seja vista pelo restante do país, assim como da Amazônia seja vista pelo restante do país, que não fique determinados centros regionais, mais preponderando sobre os outros, mas que a gente perceba, principalmente, que a nossa maior riqueza é essa pluralidade, é essa diversidade, e é esse o papel do IPHAN: promover, proteger, salvaguardar toda essa riqueza que é o nosso patrimônio. É possível aliar preservação e desenvolvimento? O IPHAN, quando nasceu, quando ele foi criado em 1937, os intelectuais que criaram o IPHAN tiveram esse insight, tiveram essa clara evidência, né? O projeto de criação do IPHAN não era pensando no passado, era justamente o contrário. O IPHAN trabalha com o futuro, né? É o futuro, é levar, proteger esse passado, reconhecer e promover para as gerações futuras. É fazer essa construção, deixando sempre esse legado para as futuras gerações. É uma construção de futuro e é óbvio que essa agenda tem tudo a ver com o desenvolvimento social e econômico do país, desde que de maneira sustentável. Bem, é conhecendo que a gente preserva, né? Diante disso, o que é a educação patrimonial e quais são as principais ações do IPHAN nesse sentido? Nenhuma agenda governamental pode ir adiante sem o viés da educação. A educação é a base para tudo. Não poderia ser diferente com o nosso patrimônio. Você só vai reconhecer, proteger, se envolver na proteção de algo que você conhece. Portanto, a agenda da educação, ela é a primeira base de qualquer construção séria que se queira fazer nesse país. Kátia, quais são os desafios para os próximos anos? O principal desafio hoje é a questão dos servidores do IPHAN. Né? Nós temos 696 servidores que daqui a 2 anos vão se aposentar. Então nós temos que recompor a força de trabalho da instituição, porque senão a gente não vai dar conta, né,
de toda essa complexidade que está sobre a nossa responsabilidade constitucional, né, de proteger e promover e salvaguardar. Então esse é o primeiro desafio. Depois nós temos que buscar continuar essa agenda de educação, um trabalho educativo, para que a gente continue a trazer para nós o apoio da sociedade através da educação, compreendendo a importância desses bens, desse patrimônio, né? Então, acho que esses dois desafios são os principais que se colocam. E compreender que o patrimônio, ele é uma solução, ele é um ativo. E, portanto, o desenvolvimento do país precisa desse ativo, desse patrimônio, com essa diversidade cultural nesse mundo globalizado, massificado, coisificado. O patrimônio se coloca cada vez mais como algo urgente para dar essa dimensão humana que nós necessitamos nesse século XXI. Tá certo, Kátia. Muito obrigada pela sua participação no NBR Entrevista. Foi um prazer conversar com você e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Até a próxima. Bem, outras informações então no site do IFAM, e para rever o programa é só entrar no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.